Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa aula 10 de Programação Web 2. Na aula passada, nós iniciamos o nosso estudo através das variáveis e constantes. E apesar de já termos visto em aulas anteriores um pouquinho sobre variáveis, na aula passada nós nos aprofundamos neste assunto. Além disso, nós vimos também sobre constantes e como declarar constantes e alguns conceitos que eram importantes também. Hoje, vamos iniciar o nosso estudo através de recebendo dados do formulário, porque a partir de um formulário em HTML em um navegador, o usuário envia dados para uma página no servidor. E nós temos dois métodos que podemos utilizar, que é o método GET e o método POST. Na definição de um formulário em HTML, 3 atributos são importantes para a criação de páginas em PHP no servidor. E quais são eles? São Action, Method e Enctype. E aqui nós temos um exemplo da definição de um formulário em HTML, certo? Então, através do elemento form é que vamos definir este formulário, porque você já sabe que o código em PHP está embutido no documento HTML. Então, o name que está lá representado no exemplo significa o nome do formulário e ele é útil para referência em funções JavaScript. Já o action é o arquivo no servidor que será chamado para tratar os dados do formulário. A página HTML com o formulário irá passar os dados para o programa PHP especificado por este campo. Method, método de envio de dados para o servidor, e nós temos dois tipos que são permitidos, no caso são GET e POST, como eu falei anteriormente. E também temos o Enctype, que é o que define o tamanho de como os dados serão enviados para o servidor. E qual a diferença entre utilizar o método GET e o método POST? A diferença entre eles está na forma como os dados são enviados para o servidor. No método POST, os dados são enviados de maneira oculta. É o método recomendado quando se utiliza um formulário. Já o método GET, os dados são enviados de forma aberta, no caso seria na URL, na forma do par campo igual a valor, como temos aqui representado. Para isso, utiliza-se o símbolo de interrogação depois do nome do arquivo. Os pares campo igual a valor são separados pelo símbolo do e-comercial, que é este aqui, tá certo? Então, esta forma de envio é utilizada quando temos poucas informações a serem passadas e elas podem ser especificadas diretamente na URL. Utiliza-se principalmente quando queremos passar dados através de um link sem os campos de um formulário. Então, aqui nós temos um exemplo do método GET, que chama o programa cons.php, como podemos observar aqui, passando o campo nome igual a João e o campo cidade igual a Colatina, obtendo e validando os dados. Para enviar dados para o servidor, vamos criar um formulário como o da figura a seguir. Então, preste atenção no nome de cada campo. Esse nome será usado no programa PHP. Então, veja também o atributo action do form, que é este elemento aqui, certo? Ele informa o nome do arquivo PHP, como podemos observar bem aqui. Então, seja passando os dados via POST ou GET, o programa no servidor para capturar os dados vai ser o mesmo. Os dados enviados para o programa PHP serão transformados em um array, que pode ser este POST aqui, se o método de envio for o POST, e este GET aqui, se o método de envio for o GET. Então, estes vetores são indexados pelos nomes dos campos. Se o método de envio for o POST, os nomes dos campos serão aqueles informados no atributo name dos comandos HTML. Se o envio for por GET, então o nome dos campos serão aqueles especificados no endereço pelo par campo igual a valor. Então, agora, vamos criar o arquivo PHP com o mesmo nome dado no action do formulário, que no caso do exemplo que a gente viu anteriormente, era cadacliente.php. Então, nesta página, vamos capturar os dados enviados e mostrar uma página de resposta com esses dados.
Para pegar cada campo, devemos informar qual o array que contém os dados, que no caso pode ser este post ou esse get, e entre colchetes, o nome do campo, definido no formulário HTML. Então, depois de pegar os dados, podemos verificar se foram preenchidos e se estão corretos. Então, aqui nós temos exemplos, certo? Onde podemos verificar se o campo foi preenchido, verificar datas, validar CPF e até mesmo verificar se o e-mail é válido. Então, aqui nós temos um exemplo de um trecho de código em que esta imagem mostra o código que vai receber os dados. Nesse outro trecho de código, temos uma verificação. O que vai acontecer aqui? Esse código verifica se alguns campos estão preenchidos. Caso não estejam, vai mostrar uma mensagem de erro. Já nesse outro trecho, vai exibir os dados informados. E aqui nós temos, por fim, o resultado do envio dos dados, porque nesta figura nós temos a representação da página exibida pelo programa com os valores digitados no formulário, que no caso aqui do exemplo, foi o nome, CPF, endereço, estado, data de nascimento, sexo, senha e a área de interesse que o usuário informou quais são esses dados. Então aqui nós temos uma atividade onde eu quero que vocês me digam algumas diferenças entre o método get e o método post. E o que nós aprendemos hoje? Nós iniciamos o nosso estudo através do recebimento de dados do formulário, nós vimos o método get, o método post, nós vimos a diferença entre eles dois e também como obter e validar os dados. Aqui nós temos as referências, por hoje é só e até a próxima aula.